Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Filosofia em Foco. Eu sou Marco Nascimento e estamos muito felizes com o atingimento da meta de 500 inscritos no canal. Né? Agradeço a todos vocês que se inscreveram no canal. E se você acompanha o canal e ainda não está inscrito, por favor, é só ir lá fazer a inscrição, ativar a notificação do sininho para que o YouTube possa encaminhar diretamente para você toda segunda-feira as novas publicações do podcast do Filosofia em Foco, certo? Hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante para a filosofia, né? É um tema sobre Sócrates, né? Digamos assim, o patrono da filosofia, né? A gente vai trazer uma fala assim bem básica sobre Sócrates, né? Basicamente a gente vai tratar sobre a sua vida, quem foi Sócrates, né? Sobre a sua teoria do conhecimento, né? A sua influência, algumas curiosidades, né? E dentre essas curiosidades a gente vai trazer o filtro triplo, né? Socrático e digamos assim, a semelhança entre ele, né, cidadão ateniense, e Jesus Cristo, né? Que semelhança essas duas figuras tão importantes para o desenvolvimento da civilização e da cultura ocidental tiveram, né? E assim, que semelhança eles apresentam, né? Algumas semelhanças, algumas divergências assim, né? Então a gente vai tentar trazer isso aqui, tá certo? De uma forma bem sucinta. Bem, vamos começar então. Quem foi Sócrates, né? Sócrates é um cidadão ateniense, né? Que nasceu por volta de 469 ou 470 a.C., portanto, no século V, né? Antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, e que nasceu num município lá que chama de Demo, né? Que é digamos assim, um distrito territorial de Alopécia, né? Filho de Sofronisco. Sofronisco era um escultor famoso lá, muito solicitado para os trabalhos de escultura, e sua mãe era Fenarete, era uma parteira, né? Ajudava o nascimento dos filhos, né? Das pessoas que moravam lá, né? Foi casado com uma mulher de nome Xantipa, né? Segundo relatos, uma mulher que era de difícil convivência, né? E teve com ela 3 filhos, né? Que foi o Lamprocles, o Sofronisco, em homenagem ao seu pai, que também tem o mesmo nome, e Menexeno, né? Sócrates foi discípulo de Arquelau, né? Que por sua vez foi discípulo de Anaxágoras. Anaxágoras, a gente já falou dele aqui, é um pré-socrático, né? Que, digamos assim, pertenceu à escola dos pré-socráticos de nome pluralista, escola pluralista, né? É uma escola da qual faz parte Anaxágoras, Empédocles, Leucipo e Demócrito, né? Os atomistas, né? Leucipo e Demócrito. Então, esse Anaxágoras teve como discípulo Arquelau, que por sua vez teve Sócrates como discípulo também, certo? Sócrates é tido, na verdade, ele não escreveu nada, né? Tudo que a gente sabe da vida socrática foi relatado, né? Foi escrito por 3 pessoas que foram contemporâneos de Sócrates, alguns deles durante toda a vida, outros uma parte da vida dele, né? Então, dentre essas pessoas tem Platão, né, que foi discípulo de Sócrates e que é fortemente influenciado por suas teorias, né? E tem Aristófanes, que é um comediógrafo, ou seja, uma pessoa que escrevia comédias, né? E que, por sinal, enquanto Platão trata
de Sócrates como uma figura exemplar, né, uma figura, digamos assim, um sábio, né, um filósofo de grande importância. Já trata ele de uma maneira diferente, digamos assim, tem uma obra dele que As Nuvens, né, uma obra que ele escreve, uma peça teatral, na verdade, uma comédia, e trata Sócrates com um descaso, né? E a outra figura é Xenofonte, né? Xenofonte é um historiador, né? Então são basicamente essas três fontes de informação que através dela nós temos acesso a Sócrates, né? A vida de Sócrates e tudo mais. Foi Sócrates no início de sua vida, quando jovem, foi um soldado que lutou, inclusive na Guerra do Peloponeso, segundo registros. Um soldado, um hoplita, né? Um hoplita era um soldado que, assim, muito forte, ele tinha uma disposição muito forte para o combate, né? Ele sabia muito bem se posicionar diante da batalha e era um guerreiro muito forte, né? E depois ele vai exatamente, digamos assim, tentar seguir a carreira do pai, né? Porque o pai, como eu disse, era escultor, e ele tenta aprender o ofício do pai e vai tentar também ser um escultor. Mas ele tinha muito pouca habilidade. Ele tinha pouca habilidade com o cinzel, né? Que é aquele instrumento que se utiliza para esculpir, né? Até que ele realmente percebeu essa inabilidade, né, de trabalhar com as esculturas e abandona e resolve se dedicar exclusivamente à filosofia. Mas Sócrates começa a sua filosofia, como ele foi aluno, né, de Arquelau, por sua vez, de um pré-socrático que era Anaxágoras, ele começa a sua investigação filosófica com o estudo sobre a natureza, né? Assim como todos os pré-socráticos, como a gente já viu, se você ainda não acessou os vídeos pré-socráticos, é só ir lá na plataforma, está lá disponível. Então, todos os pré-socráticos, eles tinham um objetivo que era estudar a natureza, né? A physis, como se diz em grego. E o objetivo era tentar encontrar um princípio, né, que fosse comum à formação de todas as coisas que existissem, né? A esse princípio, os gregos chamavam de arquê, né? E Sócrates, no início do seu filosofar, ele começa filosofando através dessa filosofia da natureza, né? Até que, em um determinado momento da vida dele, ele muda o foco do seu pensamento filosófico e, deixando a filosofia da natureza, e passa a incorporar um novo tipo de pensamento, né? E é um pensamento onde ele vai se debruçar sobre o homem, né? Sobre a relação do homem com o seu semelhante, né? Sobre o social, sobre a política, sobre o bem, sobre as virtudes, sobre a justiça, né? Então ele vai sobre o belo. Então ele vai se debruçar sobre esses temas, né? Produzindo uma teoria do conhecimento que dá um alicerce para digamos assim, um comportamento ético, né? Então, com essa mudança da postura, né, do pensamento que antes era seguido pelos pré-socráticos, né, um pensamento que era voltado para a física, para a natureza, e mudando para um pensamento que está, digamos assim, vinculado ao homem, né, vinculado às relações humanísticas, né? Então, ele estabelece uma nova filosofia. E não é à toa que Cícero, né, lá na frente,
vai dizer que Sócrates fez a filosofia descer do céu para a terra, né? Porque exatamente ele deixa aquele modo de pensar e traz o pensamento filosófico para o homem. Ele quer saber quais são as coisas que levam o homem a buscar a verdade, né? Leva o homem a fazer o bem, leva o homem a conhecer a si mesmo, né? Ele vai, certa vez, ele vai a um oráculo e quando ele chega lá no templo, ele vê uma frase escrita na entrada, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, aquela frase tem um impacto muito grande para a vida dele e ele começa a refletir sobre aquilo e, a partir desse momento, ele começa um filosofar diferente, né? Um filosofar buscando entender a alma humana. Ele começa a entender, buscar entender por que o homem age dessa forma e não de outra maneira, né? Ele quer tentar encontrar a verdade através de uma disposição racional, né? De maneira que ele possa encontrar que essa verdade seja uma verdade entendida universalmente, não a verdade de cada um, porque Sócrates também foi contemporâneo de uma outra classe de pensadores, chamada de sofistas, né? Os sofistas eram pessoas tidas de muita reputação em Atenas, né? E que ganhavam muito bem, dando aulas, né, de retórica para os grandes aristocratas, né, as pessoas de sucesso, né, as pessoas ricas, para os seus filhos, na perspectiva de que quando eles crescessem se tornassem políticos, né? E só que eles faziam, os sofistas faziam isso em troca de salário, né? E Sócrates ficava observando aquilo, tal, e tinha, digamos assim, uma certa divergência, né, de pensamento em relação a esse ato, né? E Sócrates fazia o contrário, ele ia para a praça pública, né, para a ágora, e conversava com todo mundo, não como se fosse dando uma aula, mas numa conversa tranquila, informal, e ali tratando das questões pertinentes a todo esse conteúdo que eu acabei de dizer, sobre a virtude, sobre a justiça, sobre o que é ético, sobre a moral, enfim, sobre o belo, sobre o bem, né? Então ele ia, inclusive, discutindo com essas pessoas que se diziam sábias, né? Que eram os sofistas, né? Gozavam de muito prestígio na sociedade ateniense, e ele vai, quando ele vai lá no oráculo, e o oráculo diz que Sócrates é o homem mais sábio de Atenas, ele se choca com isso, porque ele não se considerava sábio, né? E aí ele fica com aquilo na cabeça e tal, e ele vai questionando, interrogando aquelas pessoas que se diziam sábias. E o que é a virtude, né? E quando a pessoa começava a falar, dava o conceito de virtude, não, a virtude não é isso. Mas o que é que ele fazia? Ele usava de um método, né, chamado de maiêutica, que era exatamente buscar na pessoa a quem ele interrogava a resposta. Ele não dava a resposta, ele fazia as perguntas e à medida que o interrogado ia respondendo, né, ia chegando no ponto que ele queria, né, para demonstrar que a pessoa não sabia do que estava dizendo, né? Na verdade, não era ele que dizia. No final, sempre o interrogado chegava à conclusão de que realmente estava equivocado, né? Então, ele fazia muito isso. Inclusive, sobre isso, tem um pequeno texto aqui que eu vou trazer. Vou ver aqui, só isso. É um texto que está num livro chamado Meno. Meno era uma dessas figuras, assim, né? A gente pode citar Protágoras, era um sofista, Protágoras, Meno, Teeteto, né? Então, esse texto aqui,
é exatamente um texto do Meno. Então, o texto diz mais ou menos assim. No diálogo Meno encontramos um excelente exemplo de como Sócrates colocava em prática essa técnica, ou seja, a maiêutica, indagando o seu adversário. Os protagonistas do diálogo esforçam-se para definir o que é a virtude, no caso aqui com o Meno. Né? Então ele pergunta, Sócrates pergunta para Meno, por todos os deuses, o que afirmas que é a virtude? Aí Meno, não há dúvida nisso, Sócrates. Em primeiro lugar, se quiseres a virtude do homem, é fácil dizer que essa consiste em ser capaz de dominar os assuntos do Estado e, dominando-os, fazer, por um lado, bem aos amigos e, por outro, mal aos inimigos, cuidando-se cada um para que nada disso lhe suceda. Se quiseres, por outro lado, a virtude da mulher, não é difícil responder que é necessário que essa administre bem a casa, conservando o que está no seu interior e sendo obediente ao marido. E outra tem de ser a virtude da criança, seja varão ou mulher, e outra do idoso, livre ou escravo, conforme preferires. E há outras muitas virtudes. Sócrates se acalma, escuta e diz: embora sejam muitas e de todo tipo, todas têm uma única e mesma forma, por obra da qual são virtudes, e é em direção a ela que tem de dirigir com atenção o seu olhar quem responder à pergunta e mostre efetivamente em que consiste a virtude. Meno, pois que outra coisa, além de ser capaz de governar os homens, ele pergunta, pois que outra coisa além de ser capaz de governar os homens? Sócrates, mas é por acaso a mesma virtude, Meno, a da criança e a do escravo, isto é, ser capaz de governar o amo, e parece-te que continua a ser o escravo que governa? Meno, parece-me bem que não, Sócrates. Sócrates, de fato, não é provável, meu distinto amigo, porque considera ainda isto. Tu afirmas ser capaz de governar. Não acrescentaremos a isso um justamente e não de outra maneira? Meno, creio que sim. Porque a justiça, Sócrates, é uma virtude. Sócrates, é a virtude, mas é a virtude menos. Ou uma virtude. Aí, Meno, digo que não só existe a justiça, como também existem outras virtudes. Sócrates, e quais são elas? Diz, Meno, pois a mim parece-me que a coragem é uma virtude, e a sensatez, o saber, a magnificência e muitíssimas outras. Sócrates, outra vez, Meno, sucedeu-nos o mesmo. De novo encontramos muitas virtudes, procurando uma, embora o tenhamos feito agora de outra maneira. Mas aquela única, que está em todas elas, não a conseguimos encontrar. Então, assim, o que os sofistas, por esse texto que a gente vê, que é um dos, né, o menos, a gente entende que o que Sócrates buscava entender era a virtude que fosse universal, mas sempre ele está trazendo a virtude particular, individual, de cada coisa. Né? Então, essa não era a verdade que ele buscava. Como dizia Protágoras, dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Ora, se o homem é a medida de todas as coisas, então cada um pode dizer, pode fazer, pode pensar, pode ter a opinião, e aí você não tem uma coisa que seja universal, que dê um lastro, que dê um parâmetro para o entendimento geral das coisas. Não é?
Então, me parece que ele usa esse método da maiúscula exatamente para extrair essa verdade, né, que as pessoas não conseguem, através da maiúscula, não conseguem atingir. Não é? E com isso ele vai construindo, né, alguns inimigos, né, porque as pessoas vão se chateando e como resultado disso, ele é acusado por três figuras importantes de Atenas, né, onde eles vão acusá-lo de, digamos assim, não acreditar nos deuses, né? Nos deuses que a cidade acreditava, né? E de introduzir novos deuses e ainda de corromper a juventude, exatamente porque ele se encontrava na ágora, na praça pública, e falava com todos, e os jovens, quando participavam do discurso com ele, da fala, ficavam empolgados, né, e seguiam ele, e não estavam mais querendo seguir os sofistas, né, e isso causou uma séria, digamos assim, uma séria disputa entre eles, né, e aí ele foi acusado, né, foi ao tribunal, e no tribunal, inclusive tem um texto que é a Apologia de Sócrates, é um texto que a gente vai trazer aqui depois, escrito por Platão, claro, onde ele faz a própria defesa, né? E são 500, um jurado composto por 500 pessoas que vão votar, e ele é condenado à morte, né? Para tomar o veneno que é a cicuta, né? Então, assim, em 399, né, acontece isso, que a morte dele, né, 399. Então a gente percebe assim que Sócrates foi uma pessoa polêmica, né? Teve uma vida muito, digamos assim, muito conturbada, né? Mas foi uma figura brilhante. E aí, já falando da importância dele, né, para a filosofia ocidental, digamos assim, uma figura importantíssima sobre a perspectiva de como, a partir dele, todo o conhecimento que a gente tem no Ocidente, né, através da filosofia ocidental, da tradição filosófica ocidental, parte dele. Na hora que ele muda esse pensamento do pensamento da physis, ou seja, das questões relacionadas com a natureza, do porquê das coisas na natureza, e passa digamos assim, a um filosofar voltado para o homem, né? Portanto, numa perspectiva antropológica, né? Então a gente percebe que tudo muda. E ele influencia Platão, que foi discípulo, né? Então, Platão, nas primeiras obras de Platão, praticamente ele descreve Sócrates como um personagem nas obras, né? Por exemplo, isso mesmo, a Apologia de Sócrates, né? Esse texto que eu acabei de ler do Meno também, Sócrates discutindo com Meno sobre a questão da virtude. A pergunta que ele faz no início dessa obra faz a Sócrates, né? Sócrates, o que é a virtude? Não ele pergunta, Sócrates, aliás, ele diz assim, Sócrates, a virtude é algo que se aprende ou é algo que você já nasce com ela, né? E Sócrates, que não é tolo, né, não cai na armadilha de Meno. Ele diz, não, como eu posso responder, dar essa resposta, se a virtude é algo que se aprende, ou se a gente nasce com ela, portanto ela seja inata, se eu nem sequer sei o que é a virtude. Agora tu, que és muito inteligente e sábio, diga o que é a virtude. E aí é isso que ele, no final, a gente vai perceber que Meno não diz o que é a virtude, ou seja, ele não sabe o que é a virtude, né? E assim ele fazia com todos os outros. Então,
a gente percebe que o Sócrates ele tem essa importância, né, de influenciar. Influenciou Platão através dessas obras e tal, e depois o Aristóteles também influenciado, que foi discípulo de Platão, é influenciado também pelo Sócrates, e Platão, muito embora Aristóteles tenha uma própria teoria, em muitos casos divergente, né, mas ele bebe nessa fonte. Depois, os helenistas, eles também sofrem a influência de Sócrates, né? Os epicuristas, os estoicos, os cínicos, né? Todos eles, eles têm uma filosofia própria, né? Obedecem a alguns critérios, mas o ponto de partida é sempre a natureza, né? Porque também está muito ligado ainda naquela fase de transição, e o pensamento socrático, né, das virtudes. Digamos assim, eles defendem uma ética, uma moral apoiada nas questões da natureza e também apoiada na virtude. E ainda sobre a importância de Sócrates, na perspectiva de como o conhecimento avança, a gente vai perceber que até o século XIV, até o século XIV da era cristã, portanto, período medieval, o pensamento socrático, assim como o pensamento, através do pensamento de Platão, né, do neoplatonismo de Plotino, influencia diretamente essa corrente do pensamento cristã, né? Então a gente percebe como a pessoa, né, a personalidade de Sócrates, enquanto pensador sobre essas questões voltadas para o homem, tem uma influência ao longo de toda a tradição da filosofia, certo? E agora sim, eu queria me deter um pouco sobre algumas, digamos assim, algumas curiosidades, né? Dentre as curiosidades, eu vou trazer primeiro uma que a gente chama que é o filtro triplo socrático, né? O filtro triplo socrático. Conta-se, né, que certa vez Sócrates estava lá na Ágora, né? E chega um amigo, um filósofo, lá, e aí diz aí, Sócrates, vou te contar uma coisa que eu vi sobre um amigo teu. E ele diz, um momento, antes de você dizer uma palavra. O que você vai me dizer sobre esse meu amigo é verdade? E o amigo que estava falando com ele disse, não, eu ouvi dizer. Ele disse, então, você não sabe se é verdade, mas mesmo assim você quer me dizer? Segundo ponto, ele diz, mas não sendo verdade, pelo menos é algo bom? Ou seja, espelha uma bondade nessa coisa que você vai me dizer? E o interlocutor diz, não, infelizmente, além de não ser verdade, não é algo que é bom. E finalmente, a terceira pergunta que Sócrates faz, né, para essa pessoa que está com ele, é se o que ele vai dizer é algo que é útil para Sócrates. E ele vai dizer muito pelo contrário, talvez seja algo que vá lhe tirar a paz. Então ele diz, veja bem, talvez seja melhor você não me dizer nenhuma palavra do que pretende dizer, porque você vai falar de um amigo que você ouviu falar alguma coisa sobre ele, que você não sabe se é verdade, que não é uma coisa boa e que também não tem nenhuma utilidade. Então é melhor que você fique com essa história só para você. Ou seja, é uma lição de vida muito grande, né? Assim, para a gente entender a perspectiva de como a gente às vezes fala as coisas do ouvir dizer, né? E às vezes até provoca algumas situações constrangedoras, né? Uma outra curiosidade que eu quero trazer aqui para a gente ir já para os finalmente é a semelhança de vida entre
a vida de Sócrates, né, e a vida de Jesus Cristo, né? Interessante porque, primeiro, Sócrates não escreveu uma palavra, não deixou nada escrito. Todo o conhecimento produzido por Sócrates foi um conhecimento dado pela oralidade. Ele ia para a ágora e lá ficava conversando com as pessoas, trazendo os temas do seu interesse, tentando encontrar as respostas para aquelas coisas que ele não sabia, né? Igualmente, Jesus Cristo não tem uma palavra que ele deixou escrita. Tudo que existe sobre Jesus Cristo, a gente sabe que foi escrito pelos apóstolos, né? E por outras pessoas. Então, essa é uma semelhança que tem entre essas duas figuras, né? No caso, Sócrates, 5 séculos antes de Cristo, né? Uma outra coisa que é interessante é que ambos eram mestres na retórica, cada um do seu modo, né? Eles eram muito bons na retórica, né? E eram bons ouvintes. Uma terceira questão é que eles acreditavam em algo que era exterior a eles. Ou seja, enquanto Sócrates buscava encontrar, né, ou acreditava encontrar uma verdade que era respaldada pela razão, né, porque ele está saindo de uma tradição de mito, né, houve o mito, a mitologia, depois o período pré-socrático, que era uma racionalização basicamente voltada para a natureza, e finalmente uma racionalização antropológica, né? E Jesus Cristo buscava também a verdade, só que uma verdade divina. Então, enquanto um buscava uma verdade racional, Jesus Cristo buscava uma verdade divina, né? Uma outra questão que a gente vai ver é que ambos eram, digamos assim, eles eram pessoas que desafiavam, né, as autoridades, né, as pessoas influentes, né? Assim como ele, Sócrates, desafiou a classe dos sofistas e por isso morreu, né, pagou com o preço a própria morte. E Jesus Cristo igualmente fez a mesma coisa, né? Ou seja, desafiou, né, os reis poderosos de sua época para, digamos assim, levar a mensagem que ele estava incumbido, né, de fazer, né? Ou seja, ele estava ali com essa incumbência, né, de levar essa verdade divina, né? E por isso veio a falecer. A diferença entre um e outro é que Sócrates vai falecer sem dor, porque quando ele é condenado à morte, ele não morre logo, ele espera 30 dias, porque estava num período que era considerado sagrado, que eles não executavam nenhum crime, ninguém nesse período, dos 30 dias esperava o prazo. Então ele ficou 30 dias na prisão aguardando, até que no último dia ele decide levam a cicuta, que é um veneno natural de ervas, ele toma e quietinho ali, ele morre. Já Jesus Cristo morre, mas com muita dor, né? Crucificado. E também a outra coisa que eu vejo que é muito, digamos assim, evidente nos dois é que Sócrates, com o seu pensamento, influencia toda a tradição filosófica que vai educar o Ocidente. E Jesus Cristo, com a sua postura, né, de levar a palavra, né, através dos ensinamentos divinos e tudo mais, ele também influencia através do cristianismo, né, porque o cristianismo, esse termo vem de Cristo, né, é uma religião criada a partir de Cristo, portanto, o cristianismo tem a ver com Cristo, e vem exatamente, digamos assim, educar também, porque a religião também é um processo educativo, né? Um processo ético, moral, por exemplo. Quem é, sem perguntar
os 10 mandamentos, se não um código ético, né? Não mate, não roube, né? Não isso, não aquilo. Então é um código ético, acima de qualquer coisa. Antes de ser uma religião, de ser digamos assim, um princípio religioso, ele é um código ético. Então, enquanto Sócrates educa a sociedade ocidental por uma perspectiva racionalista, né, porque usa a razão, Cristo educa por uma perspectiva, digamos assim, religiosa, né? Ou melhor dizendo, teológica, né? Porque ele usa, né, através da teologia, né? Se utiliza a teologia para falar das coisas da religião, de Deus e tudo mais. Então, a gente percebe que são duas figuras importantíssimas, né, que tiveram uma influência muito grande na educação do povo ocidental, certo? Bom, e com isso eu fecho esse episódio do Filosofia em Foco, certo? E já me despeço de vocês e que a gente possa se encontrar no próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima.